Oi galera, eu sou o Rodrigo Deller. Oi pessoal, eu sou Juliana Cury, seja bem-vindo a Infísio. Estamos hoje aqui, com um convidado Muito especial, Muito especial, que a gente conhece há pouquíssimo tempo. Marcos Ferreira, vulgo Marquinhos. Marquinhos, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Se apresenta, por favor. Eu que agradeço, o convite, como a gente estava falando antes, não é um convite, é um chamado, uma convocação. Uma intimação, vou colocar assim. A Ju e você me convidaram e aceitei de pronto, Então, meu nome é Marcos Ferreira, o pessoal me conhece por Marquinho, não sei porquê, mas Também enfim, não sei. me conhece por Marquinho. E eu tenho uma história aí na parte como paciente da fisioterapia. E dentro da minha história, eu sou graduado em nutrição e tal. E a gente vai falar um pouco sobre isso com vocês. Legal. Ei, Marquinhos. Ó, Vamos lá. primeira pergunta que não quer calar, viu? Quantos anos tem o Marquinhos? Desculpa, cara, que eu não podia perder a oportunidade. Sabia que você não ia resistir. Durante a nossa fala, vocês vão fazendo os Eles vão cálculos. fazendo Mais ou menos vocês vão. É que assim, Marquinhos, você faz um rodeio em cima da em idade, cima de uma, que a gente precisa ficar fazendo conta Porque, mesmo. como eu sempre digo... Explica. Como, a idade é só um número, explica a sua teoria, A sabe? idade é só Lógico. um número, então pouco importa. Tá certo, pouco não, tá importa, certo, né? tá certo. É isso aí. Como é Mas que você eu chegou? posso dizer que é menos de 50. Tá bom. Já temos um ponto de partida. já tem um ponto de Excelente. Tudo bem. Como é que você chegou na fisioterapia, Marquinhos? Sim. Tá, então eu vou contar lá do início, Aí o povo já vai anotando pra fazer conta. Isso aí. Ai, dessa. Não dá ideia, Jô. Tá, lá do início eu sou um paciente tetraplégico, Então eu tive uma fratura na sexta vértebra, E foi um acidente automobilístico. Aí aquele lá no ano de 2002, eu me acidentei no ano de 2001. Naquela época não tinha clínica de fisioterapia lá na Unigran, Eu vou falar várias vezes CFU, Sim. Mas é clínica de fisioterapia da Unigran. Aí eu comecei na professora Luciane, ela era professora lá na clínica, E só que ela atendia lá no hospital evangélico. Aí eu comecei lá com ela. E abri a clínica, aí ela falou: Marquinhos, vai abrir uma clínica escola lá na Unigran, você não aceita participar? Eu falei: vambora, Vamos lá. Vambora. Aí, então, entrei lá na Unigran. Estou lá desde a primeira turma, Isso no ano de 2002. Então, não posso dizer que eu sou o primeiro paciente, porque a gente tem aquele esquema, Segunda, quarta e sexta, terça e quinta. Então, eu não tive contato com a outra galera. Mais à frente que a gente foi ter contato. Legal. Mas, então, estou lá desde a primeira turma. Mas você faz parte dos primeiros pacientes então, que lá isso. foram atendidos. Eu comecei a fazer o tratamento de fisioterapia lá em 2002. Estou lá na clínica até hoje, nos nossos tratamentos lá. E eu falo que o Marquinhos, assim, ele já pode ensinar, Porque ele tá lá desde 2002. Então, eu ia falar aquela frase: o Marquinhos formou todas as turmas Formou. de fisioterapeutas. Literalmente. da Unigran. Aham. Então eu tô lá desde 2002, já passou a galera lá. A Ju chegou lá em 2004, né? Três. Eu tô com 2004. Deller 2007, 2007. formou 2010, Não, E outros, E por aí vai. não, sim. Você pegou. Vamos começar a fazer conta, Tem quase 20 anos de curso, Sim. Mas de clínica vai fazer 20 Clínica, agora. da clínica vai Ano que fazer. vem. Ano que vem. Ano que vem, 22 faz 20 anos. Ao lá. menos de 50, 20 anos de história de físio. Só pra Acidente gente começar. automobilístico, acidente automobilístico. No mínimo 18 anos. Ô, Deller, Ou não. Marcos, se você fosse o carona, podia ser menos, vai dar. Vou livrar você. Foi de menor, Menor de idade. E tô lá, cara, na clínica, Então lá a gente tem essa, O pessoal gostou bastante, Que eu entrei lá na clínica e, Cheguei lá, como citei aqui, Começo de lesão, aquela lesão aguda, Então a gente foi evoluindo com a clínica. Então no começo a clínica também era, um pouco mais escassa, assim, no sentido de... A fisioterapia era, Na Sim. verdade, a fisioterapia. Sim. Então a galera não conhecia muito sobre a fisioterapia. Eu também não tinha essa visão da fisioterapia. Quando me convidaram, quando eu sofri o acidente, na verdade, eu não... vou fazer fisioterapia. Aquela ideia é que todo mundo fisioterapia? tem. Vou ganhar um choquinho em algum lugar. Sim, até então, na realidade, quando era lá atrás, era o infravermelho, A luzinha lá que todo mundo vê, choquinho, tens lá. E Olha. lá, daí eu fazia lá isso, Sim. Aí quando eu fui lá pra Unigran, as coisas já Começou a rolar. já evoluiu um pouquinho, Legal. Porque uma clínica escola normalmente é montada para ser uma Pra clínica ter- especializada. Os estágios eram divididos por Por especialidades, exato. Aí eu comecei lá, Aí aquela história, todo debilitado, questão, da lesão mesmo, e fui evoluindo,
Fui evoluindo lá como paciente e depois fui procurando outros rumos, né? Sim. Até, né, tipo, sempre, como eu tinha conversado com o Deller antes, né? Eu não tinha uma referência, né? Lá em 2002, não tinha internet, não tinha, né? Até Acesso a livro para tanta você buscar informação igual livro. hoje, né? Não tinha acesso, não tinha, né? Um trabalho desse de vocês, não tinha, né? Então, até para mim, né? Vou falar, não, cara, tetraplégico é aquilo, né? Então... Tetra não se move. Assim, a aquilo ideia de não se aquilo mover, tetra né? é acamado e tal, né? Daí eu falei, cara, e agora, né? Então, a gente foi procurando evoluir e a gente tem esse processo, eu fui evoluindo, né? Como paciente junto com a clínica. Hoje a clínica é referência, né? Hoje não, acredito que desde quando Já bons anos, né? quando Sim. ela inaugurou, ela é referência ali, né? Então, tem essa... E a fisioterapia em si, né? Quando se fala em fisioterapia, a maioria da galera tem que ir lá, vou lá fazer massagem, vou lá fazer fisioterapia. Então, eu tinha essa ideia. Em 2008, um cara falou assim, você é formado em fisioterapia? Né? Até porque sério? a gente tem esse hábito de falar, né? Vou lá fazer fisioterapia, né? Então, às vezes, a galera achava que eu era formado em fisioterapia. Aí eu falei, é verdade, né, cara? Eu faço um tratamento de fisioterapia, né? E hoje a gente tem esse entendimento, né? Sim. Porque aí, hoje, né, com a vivência que a gente tem hoje, você anos sabe só. que tem várias áreas a físio e tal, né? Mas Você aí- teve experiência, então, quando vou retomar só uns pedacinhos pra gente, né, Vai juntando aprofundar ali. uns pedaços. Eu conheci você em 2003, Certo. quando eu fui lá pra Unigran, junto com a professora Ângela Lima, Kalima, certo? né? E ela que, na verdade, era coordenadora do ambulatório Certo. da parte neurológica, né? Lesão medular, Isso, lesão ali, né? periférica. Isso. Lá era você e tinham mais outros colegas Certo. também. Como é que era essa relação entre vocês Era com assim, lesão ali? Era assim, Ju. A gente, né, que chegou ali, era tudo novo para todo mundo, né? Alguns com mais tempo de lesão, outros com menos. E eu brinco a rádio corredor, né? Então, ali na hora, um saindo, peraí que eu quero falar com E aí, você. né? Deixa eu conhecer. Então, a gente trocava experiências, né? E a gente aprendeu na raça mesmo, trocava experiências. Até hoje é assim comigo. Então, a galera me vê lá, não digo como exemplo, porque eu acho que essa palavra, né? A gente é falho, né? Então, não precisa me ter como exemplo, mas como referência, né? Entendi. Então, a galera chega lá, os cuidadores, principalmente, né? Me vê ali, né? Tipo, a galera fala, pô, Marquinhos, pá. E quando sabe que eu sou tetraplégico, aí que eles se surpreendem mais Só ainda. para abrir um adendo, o Marquinhos também trabalha lá na recepção, na secretaria da clínica da Unigran atualmente. Depois ele fala atualmente. desse pedaço que ele passou Vamos de chegar lá. paciente para paciente, o funcionário. Mas as pessoas, né, olham e falam, opa, eu falo assim, você ali na recepção Sim. quebra a imagem inicial que você mesmo falou sobre o que é um tetraplégico. Sobre que é um tetraplégico, né? Que a galera tem essa imagem inicial, né? Tem vários... Vou retomando, né? Tá, fui evoluindo. Aquela história, o que eu faço agora? Então, uma coisa... Eu sempre falo, uma coisa de cada vez, né? Sim. Aí não me alimentava. Professora Simone, mandar um abraço pra Simone. Era da professora de hortes, né? Sim. Não escrevia, não me alimentava, tinha que me dar comida na boca, aquele processo. Cara, né? Consegui uma hortes para escrever, cara. Aquilo ali já abriu um leque. Pensa, Olha, agora eu consigo fazer uma pouco coisa mais. simples que é você assinar. Então eu ia num cartório, ia transferir um carro, ia fazer um negócio. Alguém tinha que assinar por mim, né? Tinha que ter uma procuração. Então são coisas simples que a gente não dá aquela devida importância, né? Aí eu fiz uma hortezinha lá, né? A Simone ajudou e tal. Já foi uma coisa assim que eu falei, cara, é isso aí. Me fala assim, essa Né? questão da... Que, assim, você já tinha uma idade, você sofreu a lesão. Sim, Você se vê, assim, perdendo aquela independência, né? certo. Como é que foi esse processo, assim, de adaptação? Igual você começou a falar da prótese, mas como é que ela começou e como é que ela foi se transformando dessa depois? questão assim de, nossa, eu tenho minha independência, nossa, eu sou tetraplégico, Agora, então o que eu faço? tetraplégico eu sou completamente dependente. E Sim. essa descoberta de que existe independência dentro de uma lesão. Dentro de uma né? lesão. Que o nome da lesão não diz o que você pode fazer, né? Nesse sentido. Certo. Isso aí. Então, foi aquela história, né? Eu fui tetra dependentão de tudo. Para entrar no carro era 2, 3 pessoas, né? Não dirigia. Todo esse processo que hoje eu já faço, né? Cara, eu fui uma coisa de cada vez. Vamos... Primeiro, medicação. A medicação judia muito, né? Daí você fica muito debilitado. Hipotensão, cara. Você sentava na cadeira,
Cai a Ainda pressão. mais no começo, né? No começo, Então, fui passando por esse processo. Pô, a PA melhorou, sentei, tive escara, né? Aí melhorei. Então, fui melhorando essas questões. Após isso, aí eu fui... que eu comecei na clínica, né? Queria ir pro Sara, que é um negócio, Sara, para todo mundo ter uma lesão. Hospital Sara Kubitschek, né? Hospital Sara Brasília. Kubitschek, Referência, Brasília, né? Referência. Só que a galera tem uma visão errada que você vai chegar lá e vai ter um milagre, né? Mas não é isso. Só que eu acho importante esse processo, que lá nesse hospital você aprende tudo a respeito da sua lesão. Então eles te dão aulas, né? Aula sexual, aula sobre transferência, sobre esporte. Eu conheci o esporte lá, né? Então lá você volta assim com outra visão. Você tem a vivência, né? Imagina também Dourados. Sim. Há 20 anos atrás. Né? Eu Mudou até brinco, muito, né, de lá que pra cá. eu até brinco que às vezes a galera vê nos lugares e fala, não, cara, tô fazendo a minha parte social. A galera vê a gente nos lugares e fala, ó, legal. Então eu até brinco também com essa questão. Sim. Mas não deixando de ser importante, né? Porque a professora Janaína também. A Janaína tem uma matéria lá na Educação Física Isso. que ela sempre me convida. Chama Atividades Físicas para Necessidades Especiais. Alguma coisa. Então ela sempre me chama lá para contar, né, essa resenha, essa história e tal, né? Aí eu sempre vou lá falar com a galera lá da Educação Física, né? E uma coisa que eu falo para os alunos da Educação Física, né, até para os outros, que o deficiente da época dos pais, né, dos avós, era aquela pessoa com deficiência que eles faziam um quartinho lá e era aquilo, né? Então, hoje em dia, a gente já vê, né, um deficiente já retomando a sua vida, independência, toda essa questão, né? Sim. Então, eu acredito que a gente tem que ir mudando conforme os anos e evoluindo, né? Então, por isso que eu acho importante também essa questão Sim. de trazer a galera, né? Sim. Trazer a galera. Aí, voltando ali no que você perguntou, Ju, aí eu fui, um passo de cada vez. Aí sentei e tal, comecei a fazer a física, consegui uma ordem para escrever, já conseguia comer sem auxílio, né? Então eu falei, cara, aqui já foi, as coisas foram encaminhando. Chegou um determinado momento que hoje em dia a gente vai entendendo, a gente vai amadurecendo, claro. né? Vai entendendo, né? Todo mundo tem sua vida hoje em dia, seus compromissos, né? Então pensa ali uma pessoa, eu não dirigia, dependia de 2 pessoas para entrar no carro, para ir para fisioterapia, 3 horas da tarde. Então, às vezes, pensa ali, 10 sessões. Você trabalha, você quer me auxiliar. Aí você vai pegar Como é que vai fazer, né? Você vai pegar uma atestado de 10 dias sempre, ou todo dia você vai falar, tem que sair. Né? Sim. Aí eu falei, cara, eu Ou preciso... ter uma pessoa só para isso, ou ter uma né? pessoa- É custo para você também ter alguém custo, para pagar esse tipo de coisa. Isso que hoje em dia a gente já acha interessante o home care, né? Então, se o paciente for olhar e falar, cara, o home care é interessantíssimo, né? Porque o profissional vai na casa, então você não tem custo de transporte desse cuidador que às vezes precisa te acompanhar. Então, naquela muitas época, vezes se tinha, não era divulgado, não era, Isso que eu né? ia falar. Então, Era pouco abrangente Não também, tinha- tinham menos pessoas que faziam. Até Sim. recursos, talvez, para Exato, para utilizar poder em casa. utilizar em pra casa. utilizar em casa. Porque também não, é difícil você conseguir fazer tudo em casa, né? Existe não tem. essa diferenciação, mas é possível você trabalhar, por exemplo, com menos visitas na clínica Na especializada e continuar algumas coisas em casa. fazer. Hoje a gente já tem essa Hoje visão, tem essa né? visão, com certeza. E, por exemplo, hoje eu já, por exemplo, em média de 20, 30 alunos, 20 anos depois, o tanto de profissional que tem, né? Então, naquela época não tinha mesmo. tanto. Exatamente, Também, né? Também. exatamente. Então a gente vai entendendo essa visão, né? Aí tá, eu precisei dirigir, cara. E como é que foi? Aí ninguém dirige, um tetraplégico que dirige. Falei, cara, não tem, né? Porque você não tem. E os carros que tem é para paraplégico. Ninguém nem se atenta a isso. Eu falei, cara, eu vou ter que meter a cara, né? Alguém vai ter que fazer isso. Fui atrás de um amigo que eu conhecia, né? Na época que eu não tinha sofrido a lesão ainda. Aí ele falou, cara, vamos tentar, né? Ele foi super camarada comigo, vamos tentar. Falou, entra no carro aqui. Aí eu tava com outro amigo, ele me colocou no carro, entrei no carro. Lembra da história do escrever? Não consegui nem rodar a chave. Nossa. Cara, aquilo ali foi um banho. Aí ele falou, não, cara, vamos ver uma outra possibilidade, né? Tá, fui pra casa, meio, sempre sou curioso, né? Foi fuçar. Fui fuçado. Eu falei, cara, não, olhei, naquela época eu tinha um chevetinho. Tinha um carrinho lá, um chevetinho. Encostado lá. Encostado, que era o que eu precisava. Eu falei, é isso aqui mesmo.
Aí eu fui lá com ele, falei, vamos adaptar? Ele falou, não, vamos. Daí a gente, né, ele mexia com isso, levou na oficina, a gente adaptou. Aí eu dei umas ideias, né, que o acelerador é como se fosse um freio de bicicleta. E como a gente não tem, né, um tetraplégico, os 4 membros, né, acometido e tal. Aí eu falei, cara, a gente pode adaptar um acelerador de moto. Que você consegue Que fazer daí eu vou o movimento. conseguir, né, com o pulso aqui e tal. Ele falou, não, vamos tentar, adaptou. Eu falei, legal. Consigo acelerar E agora já. para ligar o carro? Pera lá, que não tinha carro pra apertar botãozinho, né? Cara, tá. Fui num chaveiro, falei, cara, eu preciso que você faça uma chave mais larga e tal, que é pra mim dirigir. Encaixar aqui pra poder virar né? aqui. Aí ele tá? falou, não, vamos tentar. Daí ele fez uma chave que é essas que a gente tem hoje, que você aperta, sai, né? Quadrada. Ali, quadrada. Daí eu já consegui segurar e... Porque tem um espaço pra te encaixar aqui na mão. Eu consigo, né? Gente. Aí ele falou, cara, vê se isso aqui fica bom. Funcionei o carro. Eu falei, era isso que eu precisava. Tamo junto. Aí, cara, Beleza. foi. Acelerou, freio, Não, freio. daí o sistema da adaptação é assim, né? O carro com câmbio. Desse lado é a embreagem e o acelerador Alavanca, né? é uma Alavanca. alavanca que você aciona para baixo, câmbio normal, volante normal e desse lado o freio. Junto Entendi. aqui. Tranquilo. Aí eu fui aprender, né? É porque tem que coordenar os movimentos pra isso pensa. agora. Pensa. Todos os comandos nas 2 mãos agora, né? Então fui aprender a dirigir. Fui num bairro, né, que não tinha. Fui lá 2 dias ali, já tava indo pra fisioterapia De carro. independente, com uma pessoa pelo menos para me auxiliar, descer a Entrar e cadeira, sair, né? ou ir lá na clínica buscar. E foi aí, por aí, eu falei, já foi aquele aqui, ó. Abriu. Agora eu consigo Cara, eu falei, me locomover. agora ninguém me segura. Tipo, tetraplégico dentro de um quartinho, isso não existe, Falei, né, Marquinhos? cara, Dentro agora, do carro, beleza. Falei, dentro do carro, Beleza. dentro do carro. Falei, cara, tem umas histórias também dentro de carro. Lógico, é. Ah, não, Todo não, então vou mundo contar vai uma. falar. Deixa eu quebrar um momento Conta sério. uma aí, só pra ele relaxar. Online, Beller, não me Não, escreve. não, formatura 2010. A gente tava lá, Marquinhos, Aldemir, sempre vão nas festas de Sim, formatura, né? eles Um vão em abraço grupo. pro Aldemir Aldemir, também. querido. E aí, o Marquinhos tava tão bem, que saiu da festa e esqueceu a cadeira de roda lá Entrou na no festa. carro, fechou Foi e saiu. embora. A cadeira ficou parada, estacionada no lugar Foi do carro. perceber que dia mesmo. Outro dia em Mas casa. é só um detalhe. Acontece. Esqueci a cadeira. A galera esquece no aeroporto, né? Aí, ó. No aeroporto é mais complicado. Tem lá nos achados perdidos, muleta, cadeira e tal. Sério, Tem lá. Pior que tem mesmo. A pergunta é como chegou em casa. Né? Deus cuida, né? Deus cuida. Não precisa contar como é que você chegou na as sua orações casa. da Não, mamãe, não, né? é só pra lembrar desse As episódio. orações da mamãe, Deus cuida, né? Aí, então foi, aí eu comecei, né? Voltei a fazer o tratamento e tal. E fui evoluindo, né? Graças a Deus. Meu auge, assim, foi uma deambulação, né? Ah, não, é essa temos daí, vídeos, esse né? vídeo de tem você treino. deambulando lá na clínica, Sim. é o vídeo que toda vez que eu assisto eu choro. Cara. Você tem esse foi. vídeo no YouTube? em algum Eu lugar? acho que no YouTube tem. De repente a gente acha, deixa o link aí. Que foi pro da pessoal época do ver. Pablos, cara, Luiz Pablos, o Andressa. Magrelo. E a Andressa, cara, um beijão pro pessoal aí, pra tia, né, mãe da Andressa, que ela nos deixou, né? Fizeram um trabalho comigo ali e tal. Porque você tava naquele negócio de põe ordem, fica em Sim, pé, fica em pé na tava barra, fazendo. sustenta É, peso, equilibra só na que barra. isso- Foi um processo enorme até você Processo. conseguir. Essa fase ainda me lembro que era aquela questão da dificuldade da pressão. Botar o Marquinhos em pé, o Marquinhos cair a pressão. Eu Foi tava, um tempinho, 2010 tava né? nessa fase, Ortostatismo né? ali. Sim, então, só que isso, igual a gente tá falando lá, uma lesão em 2008. Ou, 2002. Só que isso já era 2011, 10, 11 ali. Isso, exatamente. Transição Então, isso que eu 2010, falo. 2011. Igual, por exemplo, a galera quer ir pro Sara, tal, voltar. Tudo resolvido, calma, né? Cara. Calma, Então, né? a pessoa, é muito imediatismo, né? Lógico que... Só antes de você contar dessa deambulação lá, conta quando que você começou a dirigir? Então, eu Que comecei a ano que foi? dirigir lá no começo, com 6 meses de lesão. Ah, tá. Você já foi tava, bem- né? Foi bem no Mesmo? começo, que eu precisava mesmo. Foi logo depois que foi tirando medicação, tipo, questão de sonda de demora, né? Então, tinha muita infecção até. Sempre quando eu converso com a galera, hoje em dia, eu sempre oriento nesse sentido, né? Observar isso aí, né? Observar isso aí, questão de escaras, né? Converso muito com os acompanhantes, Que né? isso faz muita diferença para as outras Nossa, coisas que você pode fazer, né, Marquinhos? Uma vez eu tive uma desresplexia. Não sabia o que era. Né? Igual eu falei, não tem informação.
Cara, cheguei no médico, ele olhou assim, aí eu tava com a bolsa, né? Aquele coletor lá. Ele falou, você não tá urinando? Eu falei, nem percebi, porque você não tinha, né, sensibilidade e tal. Ele falou, já sei o que é, deita ali. Deitou, tirou ali, Reposicionou a sonda. pronto. Começou. Pronto, já passou aqueles sintomas todos, né, da dislexia e tal. Eu falei, cara, que interessante. Aí me instigou a mais a estudar e tal. Aí foi bem na época que eu fui pro Saara. Aí lá eu meio que, né, perguntava, questionava muito, né? Não assim... Pra entender mais, Pra né? Pra entender, entender, pra se pra conhecer e se entender. entender, né? Esse é o espírito do Marquinhos, né? pra entender, cara. Pra entender o que tava acontecendo, né? Porque é uma mudança corporal, assim, que você nem... Tem a termorregulação, né? Da temperatura, tem coisas assim. Você precisa saber, primeiro, né, aquela ideia que às vezes a gente fala, que o paciente tem que entender as suas coisas para ter autonomia, é isso, né, Marquinhos? Se você não entender, como é que você vai ter autonomia de resolver sozinho? E não precisa depender de alguém para resolver quando você pode resolver posso sozinho. Resolver. E mais naquilo, Deus também já assumiu esse papel de não ser um exemplo, mas ser uma referência, né? Sim. Então a galera vinha me perguntar, então eu teria que saber o que eu tava falando, né? Também não vou lá e falar, não, cara. Eu resolvo assim. faço assim, é né? assim, assado. Sim. Né? Mas aí eu fui nessa área, né? Tal. Aí a gente tava na... Andar, tá. Isso daí tá. Foi todos os processos, tal. Não tinha força, aí fui fortalecer aquela, né, que a pessoa às vezes fala, vai lá na terapia, mas tudo é importante, galera, né? Então fui lá, fui dar uma fortalecida. Na época eu queria Dourados, não tinha nenhuma academia, não tinha ninguém que trabalhava com pessoas com deficiência numa academia, não tinha ninguém. Como a gente tem uns contatos, isso já era em 2008, 2009. Nosso amigo Deller, não, desculpa. O Delton. Chama de dar Delta. Delta. É que vocês é parecido, né? Delta e Deller. O Delta. Aí eu liguei pro Delta, né? O Delta, tava querendo treinar, cara. Você tá na academia aí, né? Ele falou, não, eu tô, cara. Vem aí, pô, vamos treinar. Daí eu falei, vamos. Eu já tinha umas ideias, assim, de adaptar exercício também, né? Ele falou, vem aí, vamos ver o que acontece. Fui, cara. Fui lá e deu certo. Então eu treinava legal mesmo. Olha só. Adaptava alguns exercícios para tríceps, né? E o que eu precisava? Grão dorsal. Treinar grão dorsal, né? Isso, pegar sua musculatura residual, aquelas que ainda estão ali inervadas, que funcionam, e ganhar massa, força, potência. Aquela biomecânica da marcha ali e tal. Né? Movimento de equilíbrio balanço. do tronco, controlar. Pegar, eu falo assim, né? Tem um pedacinho do grande dorsal dele que vai até a pelve. E aquele pedacinho é o nosso, é a chave. Aí eu treinava lá com ele, cara. Eu treinava lá com ele e começou as coisas a evoluir, né? Sim. Aí quando eu tava, acho que 2, 3 anos treinando com ele, foi essa época que o Luiz, o Pablo e a Andressa me atenderam. Aí comecei na barra e tava desenrolando, né? Aí eles falaram, vamos pro andador? Eu falei, opa! Né? Será? Desafio, né? Bom, né? Lógico. Falei, será, cara? Vamos, se der errado a gente já tem, né? Eu falei, bora. Bora. Fui, cara, né? Que deu certo o negócio? Deu, Marquinhos. Foi super legal. Ali, cara, e foi um negócio... Foi. Né? Foi emocionante. Foi um Porque negócio massa. se a gente pega, né? Se a gente for pegar, às vezes, aquela literatura clássica... Qual que é o seu nível de lesão motora? Sexta, sétima, C6. C6, C7, né? Você tem uma transição de nível motor C7, né? Nível motor 7. Então. Só que aí você vai falar assim, poxa, será que eu vou conseguir, né? Por literatura chegar nisso? Não, você não encontra tem isso contra. descrito. É a ramificação, que a gente sempre brinca, né? Tem um ramo que vai pro grande dorsal né? ali, ó. Aquela lesãozinha que não foi completa e irregular ali, sobrou um pedaço. Sobrou um pedaço. Passou alguma coisa ali, né? E é o que é muito interessante porque é o que faz da nossa profissão, né? Vamos falar do lado do fisioterapeuta. A gente enxergar o paciente não como o que está, né? Só aquela descrição clássica, mas entender, observar esses ganhos. O Marquinhos foi. Poxa, dá para andar. Então, né? porque legal quando você isso. conta, quando eu lembro dessa história, quando você conta, eu fico emocionada toda vez, porque aquela história assim.
quando você pega, vou usar um termo técnico aqui, né? A CID e a CIF, Certo. né? Aham. Você tem a CID tetraplegia, você tem lá um código que te diz Que qual é a mostra sua ali. lesão. Certo. Se você for analisar o que tinha escrito, pelo menos até aquela época, 2010, sobre o que um paciente nessa lesão CID, né? O CID Nominada ali. pela CID, pode fazer, você tem algumas coisas descritas e outras não. E eu falo que a beleza do fisioterapeuta, que a gente já falou algumas vezes, é você... Ok, isso é o que tem na literatura, mas o que o meu paciente me apresenta ali na realidade, Isso. o caso concreto, está na minha o que ele frente. pode- O que ele tem, quer dizer, aí é a CIF, no caso. Sim. Qual é, dentro do seu Funcionalidade. nível de lesão, né? Porque o ser humano é um indivíduo e cada lesão é de um indivíduo. Então, o que você, como indivíduo único lesionado, né? Mas você é um indivíduo único, o que você tem? E aí, ficar atento aos mínimos e pequenos detalhes que fazem a diferença. E aí põe está o papel mínimos, do né? físio Sim, em sim. ter esse Em dar olhar aquele- para além do que está escrito, que é o próprio paciente que está na frente dele, né? É que, igual, só voltando nessa aula que eu falo lá com a professora Janaína, e uma das coisas que eu falo também hoje é inadmissível você chegar numa escola, né? Eles como educadores físicos, tem uma pessoa com uma deficiência lá, você dá joguinho, cara. Então vamos interagir, né? No jogo de dama. Então, há um tempo atrás era isso. Era Hoje eu assim, até né? dou uma cobrada na galera. Falo, ó, então vocês estão aqui, a gente está conversando, espero que sirva, né, E eles entendem, cara. Então hoje a gente já vê a galera, né? Para que essa Não, inclusão e essa integração essa possa ser integração, feita, né? Tá certo, igual você citou, né, Ju? Cada deficiência é uma, né? Mas cabe ao profissional ter esse olhar clínico, ter essa vivência, né? E é isso que eu, né? Então, fui pra academia, ninguém ia. Então, hoje a gente já vê a galera aí, né? Indo pra academia. Academia, tudo. Eu já vi você malhando. Eu treinei ele assim. Né? A gente treinou ali depois, na né? faculdade, tudo, né? Isso já mais recente. E uma hortezinha para adaptar a pegada, depois eu tudo. tive- E já colocou o Marquinhos para fazer treinos que provavelmente lá... Não, lá No nessa começo época eu já nem não fazia, fazia. né? Hoje eu já. Exercícios de remada, de puxar, né? Esses aí. Aham. Aí agora eu já tava treinando ali com o Augner, né? É isso Aham. aí. Só Já- adaptação de mão só ali essa para encaixar adaptaçãozinha ali. Foi. nos equipamentos, né? E Foi muito treinava legal. legal, cara. Eu parei agora por causa da pandemia, mas vou voltar. Isso aí. Não, vou Vou voltar, vou voltar. E olha só que interessante, né? Você consegue criar essas pequenas órteses para poder usar os equipamentos que existem. Sem Lógico. falar se a gente pudesse criar equipamentos, É, né? Mas então, enfim, né? Outra história aqui. Mas a ideia, assim, de você poder usar o que tem e pessoas que têm esse tipo de deficiência podem ir nos ambientes e os profissionais têm onde perguntar. Como Tem usa. para quem conversar. como usa. Chega um cara, né? Um aluno lá da educação física, eu também dou aula lá. Professora, eu tô com um paciente assim, peraí que eu vou ligar pro Marquinhos. Eu vou ligar para você, Ó, porque tô eu sei que você já teve experiência de adaptação, Legal, entendeu? Vamos é. trocar uma ideia? Que Né? só voltando foi igual os carros, cara. Depois, nessa minha trajetória de pessoa com deficiência, que eu já ajudei uns 8, 10, assim, de adaptar carro, ensinar a dirigir. E falar, vai, irmão, segue sua vida. Autoescola Marquinhos Ferreira. Consultoria especializada, Consultoria e Marcos mentoria. Ferreira. Ela atrás da Top, autoescola legal. pediu, como é Não que é? é? Dos instrutores lá, falou, ó, me candidata aí só pros deficientes. É, não, para dar consultoria especializada, Aí, Marcos. vários. Mas o pior é que é verdade, porque assim, é uma dificuldade muitas vezes da pessoa entender como que você fez aquela adaptação. Sim, e como você faz aquilo, né? Então, o que eu digo? É igual a gente sempre volta nisso aí. Ah, mas como que o cara vai dirigir? Né? Como que... E aquela história, às vezes, eu até, nas conversas que eu tenho com as outras pessoas que teve uma deficiência, é diferente de você chegar e falar, não, cara, a vida tá aí, vamos, dá pra você fazer várias coisas. E diferente de eu chegar naquela condição igual ou semelhante a ele, falar, irmão, bora, né? Então, eles já dão aquela... Quebra o gelo. né? Quebra o gelo, eles já falam, o cara tá falando, ele já Possível, passou né? por isso, né? Aquela história de olhe para as possibilidades e não para as dificuldades, né? O que é possível fazer, o que é possível O que a gente adaptar, onde eu pode. posso melhorar, ao invés de ler o que eu não posso, o que eu não consigo, o que está escrito que é impossível. Impossível, né, Marquinhos? Era andar de andador, Marquinhos. Né? Daí a gente Né? E foi, olha, assim, né? Eu lembro daquele dia. Foi um dia histórico. Foi legal. Né? E aquele vídeo rodou bastante. A gente Rodou. precisa achar.
Resgatar. Teve o tem pessoal. link? Eu não tenho, cara. Eu acho que no YouTube deve ter. Vamos dar uma fuçada. Aí eu lembro que o pessoal naquela época eu não trabalhava lá na clínica ainda, mas eu acho que a Simone estava entrando, ou era a Thaís. Aí o pessoal entraram em contato. Como assim? O tetraplégico conseguiu deambular com o auxílio de Ors e tal? A gente levou seu vídeo pro professor Rui Costa, lá em Londrina, na UEL. Ele olhou e falou... Né? E a gente contou essa história Então, da questão da musculação, das adaptações. Ele é um entusiasta dessas coisas, Legal. né? Seu vídeo rodou bastante. Então foi né? E aquela coisa. Aí, por exemplo, se chega um paciente lá e fala, o cara já chegou nesse nível. Sim. Legal. Só que ele tem que entender também que é um processo. Não é daqui a um mês. né? Não adianta ele ter com uma lesãozinha aguda lá, acabou de sofrer e tal, já vai querer. Não, irmão, você vai ter hipotensão, você tem que fortalecer, então são processos. A Né? gente... Paciência. Paciência. Eu vejo o Marquinhos trabalhando com os outros, né? Nessas conversas. É legal que também é de corredor, como as nossas. É muito interessante porque a gente também já vivenciou alguns pacientes que chegaram lá depois que vocês tiveram que, né? O Marquinhos, o Ademir, né? Darlan. O Darlan, que tá também há bastante geralmente tempo. era nós três. E pega, às vezes, junta naquela pessoa e fala assim, não, gruda mesmo porque quer ajudar, né? É Pra a ajudar rádio mesmo. corredor do resgate. É, do Marquinhos. resgate Igual mesmo. é assim, às vezes não vai com a minha cara ou não vai muito Mas, com o de que eu repente, falei, vai com- mas daí chega o Ademir lá, daí ele já tem mais o jeito dele, ou chega o Darlan. Então a gente, Justamente. né? Às vezes eu até falo, mas tô com um cara aí e tal, dá um toque, daí ele vai lá, né? Então, Isso é aí muito por exemplo, bom. um anda numa cadeira motorizada, outro anda do outro, então o cara já... Cada um tem o seu estilo ali, eu falo. São níveis, são funções bem diferentes. Funções diferentes. Isso aí. Aí o pessoal, mas no geral, o que a galera mais fica impressionada é o dirigir. Precisa ver quando estacionam em algum lugar, desce com a cadeira. Mas sabe o que é? Ou quando vou sair, parece que é um... Ó, eu acompanhei Marquinhos na época do Uno. Você tinha viu um Ninho, tinha um ninho. Do Ninho. Você fala assim, aí eu também, a primeira impressão que eu tive, né? Falei, tá, como é que ele faz isso? Né? A Vou lá gente tava ver. ali na faculdade, vou lá ver. Aí foi quando você me mostrou como que você tinha adaptado. Como que tinha um negócio simples, funcional. Funcional. E ali eu fiquei impressionado, porque realmente eu nunca tinha visto nada e eu não sei se a gente também não tem tanta informação sobre, né? Essas adaptações. Certo, É bem de acordo com o paciente, essa questão. com a pessoa. É individualizado, né? Esse que é o totalmente. negócio. Precisa individualizar, Sim, a mas gente você tem a visão. A gente é curioso aí, é mais na necessidade, né, Ju? Então você... Mas tem gente que não Você foi pensa pra no frente. possível, Marquinhos. É isso que eu falo, né? Eu falo que a beleza de quando você conta essas pequenas coisas, né? Ela tem uma grandeza dentro da beleza, porque você vai atrás do possível, né? E você consegue individualizar. Você não está falando que ele tem que copiar a sua adaptação. Você fala, não, cara, vamos pensar em uma para você. Eu acho que é isso, sabe, Marquinhos? É isso que é interessante. Precisa ser reforçado. Precisa a gente falar mais sobre, né? Mostrar mais. Questão das cadeiras. Então, hoje em dia eu já estou num nível assim, né? Que eu já tenho uma cadeira melhor, já, né? Consigo, né? Pela lesão, quem entende mais pela lesão e tal. Então, hoje às vezes a galera vê uma cadeira e fala, cara, a cadeira dele é diferente, né? Deixa eu contar o dele hoje, né? Hoje eu falei assim, Marquinhos, preciso só de uma ajuda para sair. Mas como eu não tô atendendo neuro há 10 anos, né? Que foi 10 mais quase. Falei, Marquinhos, só me orienta de novo, porque tem muito tempo que eu não faço. Aí tava desmontada a cadeira ali, bonitinha. Falei, tá, Marquinhos, e as rodas, e agora? Ele falou, tudo de pressão. Encaixou, colocou, acabou. Falei, só? Tipo, vai cair, Não vai soltar, galera, não. vai quebrar, soltar. Então, assim, É um clique, né? É um clique. E tá ajustado, né? E funcional pro meu dia a dia Funcional, hoje, lógico. né? Uma cadeira mais rápida, é uma cadeira que me deixa minha mobilidade melhor, Com né? certeza. Então, né? Só que eu passei por todo esse processo, cadeirinha de tetraplégico. Ela não começou assim, né? Com alta, Com alta, com- ajuste ruim no quadril. Ela toda se dançava ali, né? Então, hipotensão dessa cadeira. Você tinha, verdade, no começo Tinha era muito, outra. tinha muito. Até, hoje em dia eu até tenho, mas já não é aquela, né?
Então, aí eu tive passando por todos esses processos, né? De cadeira, tal, de tudo. Então, uma coisinha de cada vez. Gente, Uma coisinha de cada vez. ajuste, tudo é um ajuste. Ajuste. Desde uma almofada, né? Uma almofada que é importante que você fique aqui, Confortável. né? Você fica confortável, mas a cadeira faz parte do nosso corpo, cara. Sim. Porque o conforto, para que as pessoas não entendam mal, está relacionado, por exemplo, às questões do ajuste do tempo, da circulação Sim. sanguínea, para não ter escara, né? E para permitir a sua mobilidade. De mobilidade. né? E a gente fica a maior parte do tempo na cadeira, né? Então, não tem como você ter uma cadeira mais, vamos dizer assim, uma gambiarra numa cadeira, né? Sem almofada e tal. Você pode começar numa cadeira mais simples, mas é importante Mas você é importante ela ser orientada ali, né? Um profissional que te oriente, que te passe algumas dicas, né? Eu acho que hoje aqui quem tá fazendo um trabalho é as meninas lá, a Leidiane, né? Ela move mais. Isso, Elas elas estão têm trabalhando feito. As meninas lá acho que estão fazendo esse trabalho. Acho que a Cintia até fez o curso também. Fiz com a Alex, Então, né? Bem bacana. Então bem bacana, bem isso é interessante. bastante importante, porque eu digo que são estágios, né? Então cada deficiência está em algum estágio, né? Então às vezes se for criança, hoje a criança está ali com 10 anos, daqui Daqui a 2 anos, né? É outro ajuste É que tem outro que ser ajuste feito. que tem que ser feito. Então tem que estar sempre atento a isso, né? Sempre atento a isso também. Me fala assim, Marquinhos, essa questão muitas vezes é que sempre é um desafio muito grande. Eu acho que a gente tem essa questão muito da acessibilidade ainda, né? Sim. Mudou, mas ainda precisamos melhorar, Ainda né? precisa melhorar bastante, né? Igual eu falo, eu sempre brinco e eu gosto de falar minhas vivências, né? Sim. Às vezes, como eu conheço toda a galera aí já Sim. que tem deficiência e tal, né? Eu gosto de falar das minhas vivências, mas assim, falando sério, o que eu fico meio... A galera que me conhece sabe, eu sempre tô num lugarzinho outro, né? O que eu fico quer mais... especificar qual lugarzinho outro é esse? Gente, ele vai em todos os lugares que ele quiser. eu vou. Só pra- Falo, vamos. É isso aí. E é verdade. Aí a galera, por exemplo, eu vou numa boate. Sim. Então ali tá toda adaptada, tudo certinho, cara, tudo legal, tem um banheiro, os seguranças ou o proprietário falam, ó, se precisar, cara, se tiver fechado, você dá um toque, a gente vai ali e abre, né, ou explica pra você, a gente deixa fechado, que você sabe, né, às vezes a galera entra lá e às vezes você vai precisar estar ocupado, mas o segurança tá ali, ou o Entendi. proprietário, então hoje em dia, top. Só que você vai num órgão público, não tem. Sério? Tem escada, tem degrau, tem, né? Não tá Não tem uma adaptado. rampa Não tem uma rampa. Sim. Quando tem a rampa, é aquela inclinação ali que você vai cair, cara. Sozinho é impossível de andar, Sim, né? eu acredito que eles fizeram para passar no projeto só, ou não, né? Que é umas ladeiras. Então, Projeto. aí, nesse sentido, eu falo, cara, né? Entendi. Não- Olha só. Mas assim, você pode ir numa conveniência, pizzaria. Eu lembro lá no começo, quando eu comecei, eu ia numa pizzaria aqui, aí não tinha, né? Aí tem disso, né? Não adianta também o cara fazer um negócio e não é aquele o público dele. Aí eu ia sempre na pizzaria ali, Ele começou a mais olhar. próximo de casa, e falou, cara, um belo dia eu cheguei lá, tinha uma rampinha, um acesso. Falei, pô, daí ele falou, aí Marquinhos. Ó, legal. Só que daí tem que ter essa visão. Ele viu a né? necessidade, Viu a né? necessidade. Ele falou, isso aí não vai me custar nada, o cara é meu cliente. Né? E outra, vai vir mais clientes, Sim. porque Mais clientes, às vezes a pessoa passa, olha e não quer parar, que o Marquinhos é chato, ele vem aqui mesmo, gosta muito da minha pizza. Vamos lá. Deixa eu Mas ver. assim, isso também Lá serve ele vende de... uma pizza gelada boa, viu? A pizza gelada. Complicado. A pizza gelada lá. E de vez em quando Entendi. Os garçons que me falaram, vambora. Então, né, a gente fez a rampa, mas pode ir, Pode né? ir, Tchau. pode ir. Vambora, então. Mas, ó, aqui mesmo, quando a gente tava na clínica, a gente foi ajustando, né? É. Até brinco, o Marquinhos veio antes e veio depois. Aí o nosso selo de qualidade é do Marquinhos. Vira curva e dá pra subir, beleza. Dá pra Não, subir, vamos mas será que lá. você consegue? Essa rampa que tem aqui. Corredor, essa... você passa. Vai, tranquilo. Dá pra entrar aqui na porta? Dá. Então, ótimo, tá legal. Ótimo, é. Então, essas questões, né? Igual eu falo. Hoje em dia, andar na cidade, vocês, Sim. né? Vamos dizer assim, que não tem uma deficiência. De carro tá impossível, cara. Tudo, as ruas, tudo Eu buracada. fico imaginando o Darlan. Calçada, Que o Darlan Imagina. Ele vai, tem a cadeira, tem a né, cadeira motorizada. Motorizado pra andar Mas na quem rua. não conhece a história dele, antes ele não tinha uma cadeira Não motorizada. tinha, Ele tinha uma cadeira tinha que ele usava Ele uma fazia manivela, né? Manivela. É, inclusive. mesmo. Tinha uma manivela.
Aí, imagina uma cadeira de roda, cara. Pois Então, é. todo dia, às vezes a galera vai lá e põe o carro lá no... Ixi, eu já vi. Aí tanto você isso fala, aí. cara, Ah, é só um Que minuto. dureza. só um minuto. É, Só um tem minuto, esse aí, é clássico, Já né? vi isso aí. Então, Rapidinho. às Pois vezes... é, você roubou meu minuto. Só um minuto, só precisava de um minuto. Aí eu até falo, a gente para ali na entrada do estabelecimento, né? Numa loja e tal. Não é por charme, por conveniência, é porque a gente necessita, né, cara? Imagina eu parar lá na quadra de trás até chegar aqui. É uma aventura. É uma aventura. Ainda mais que calçadas não adaptadas nem para quem anda com dois O pés. centro Não. nosso da cidade. A gente não. andando a pé na calçada, a gente corre mais risco de cair do que na rua. O nosso centro da cidade Infelizmente. também. Então tem esses... melhorou muito. Melhorou, muito. Eu não mas posso, ainda tem muito não pra posso... progredir, né? Eu não posso ser aqui hipócrita e falar, mas tem muito para melhorar. É uma evolução ainda, né? É uma evolução. Mas eu acho que tem a ver com essa coisa que você estava falando, de antes, vamos lá, né? 20 anos atrás, quando você, né, sofreu a lesão e tinha a imagem do que era um tetraplégico, para você que estava vivendo, imagina Sim. para quem não Pra conhecia quem e não não conhece. tinha vivência, Certo. né? Aí tem um monte de arcabouço legal, mas não adianta você ter a lei se a pessoa não enxerga a aplicação da coisa, da coisa. né? Então, assim como você, muitas outras pessoas com deficiência saíram dos seus Sim, quartinhos, entre aspas, né? E foram para onde quiseram. E é isso também, acho que traz um pouco mais da aplicação legal para a prática, para a rotina. E aí a pessoa começa a chegar, poxa, o cara vem aqui toda vez, mas igual ele tem mais gente. Poxa, tem a senhorinha que vem com o andador porque ela gosta de sair de casa, né? Mesmo ela sendo de idade. Então, é nesse A sentido... gestante com o carrinho de bebê. A gestante do carrinho de bebê é Ninguém caótico, percebe, né? né? A gestante sem o carrinho de bebê quase parindo é ruim também para subir integral, entendeu? Então, nesse sentido, as pessoas começaram a ter mais liberdade para andar, para sair, para circular, e aí as pessoas começaram a enxergar. Acho que daí a aplicação do que está no arcabouço legal fica mais no dia a dia, né? descarado, né? Precisa melhorar a sensibilidade das pessoas, né, Também, nisso, né? mas eu acho que também é uma evolução, né? É uma Também evolução é uma evolução. social, né? Social, de conseguir se colocar muitas vezes no lugar, de você Sim. falar, poxa, eu tô atrapalhando, ou eu posso fazer isso para ajudar, né? Tem tantas formas de você ajudar uma pessoa, né? E até não atrapalhando já é uma delas, eu sempre falo. Muito aquela história, você tá aqui, deixa eu te ajudar. Já chega e na cadeira. É, quase derruba, né? Cara, então eu falo. Cuidado. Você quer ajudar? Pergunta, você precisa de ajuda? É. Básico. Falo, calma, irmão, dá uma moral aí. Ah, igual hoje, né? Eu falei assim, Marquinhos, me ajuda aqui, porque tem tempo que eu não faço. Como é que eu faço? Eu falo, ó, faz aqui. Monta aqui. Simples, Pronto, né? Então, é uma coisa assim, simples do dia a E dia. eu acredito por eu já tenho esse jeito mais assim, né? Assim, vamos dizer assim, que a galera chega, né? Então, eu também falo pro pessoal, né? Um cara mais ranzudo, que não fala um bom dia. Então, até a pessoa fala, cara, né? Vou levar uma patada. Como é que eu vou né? acessar isso, né? Então, Vai que eu pergunto e ele acha ruim, né? então, você chegar nos lugares, falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, então isso aí não Sim. faz mal pra ninguém. Então a galera já, né, já vê uma porta mais aberta pra perguntar. Mas é o seu perfil. É perfil. É, perfil, mas tem uma galera que já, né? Mas eu sempre tô falando sobre isso, né? Sempre Só tô para dar um exemplo dessa questão assim de muitas vezes do perfil e tudo. Como que você encarou também, né? Você falou, poxa, depois de 6 meses eu tava dirigindo, Sim, tava. não é? Tava, Então assim, você desde o começo já começou a olhar muito mais para as possibilidades do que para as dificuldades, por mais que elas estivessem ali. Então tem pessoas que muitas vezes no começo vão ficar presas naquela dificuldade. Poxa, eu não consigo isso, será? E existe essa fase. Existe, Tem pessoas que têm um existe, tempo maior para sair desse justamente, processo de entender o que aconteceu, de justamente. aceitar o que aconteceu e pensar do daqui para frente e não do dali. Por que eu não fiz isso, né? E tem que ser respeitado essa fase. Claro, né? Cada um tem seu claro. tempo, né? Claro, e se a gente consegue ajudar ela a sair mais rápido, Né? Você pode facilitar esse processo, igual voltando. Sim. Se eu tivesse uma referência, não sei, às vezes eu não estaria né, onde eu tô hoje. Às vezes talvez eu poderia até ter me incomodado, né? Falar, não, o cara faz isso, então eu vou fazer só Vai isso. fazer só né? aquilo ali. Mas não, então a gente vai sempre buscando e tentando melhorar, né? Aí eu tenho uma pergunta, assim. De repente pode encaixar no que a gente tá falando um pouquinho.
como é que fica, por exemplo, tudo isso nessa relação sua com a físio, né? E com o fisioterapeuta, não da profissão, mas de quem te cuidou, né? Lá no começo, de como é que eles enxergavam, como é que os físios na época enxergavam tudo isso, porque querendo ou não, quase, Quem que era mais né? curioso? Porque né, isso influencia bastante. Influencia. Então, eu sempre falo que eu sou um cara abençoado, assim, de... Legal. Sempre tem pessoas certas. Então, tinha a galera lá que a gente evoluiu junto, eu costumo dizer. Cresceram Não juntos. foi não só da clínica, nem só de mim. Os méritos são nossos. Então, eu tava lá, o professor, né? Ele sempre me deixou à vontade para me pôr meus pitacos, né? Pôr meus pitacos e tal. Professor José Celso. Sim. Você estava lembrando dele, né? Professor José Celso, maravilhoso. Depois entrou a Lima, outra que a gente, né, vai ficar falando aqui, nós ficamos de medo. Professora Né? A Ju também estava lá. Eu dava meus pitacos Né? Então, na parte respiratória, né? Participei de todos os projetos. É verdade, Marquinhos, você foi um indivíduo participante de pesquisas de muitas. Em vez de quando eu ia ver um artigo, alguma coisa assim, tava lá, por exemplo. Cure, aí eu ia olhar, tava lá, Juliana, nos artigos. Eu falava, eu acho que eu tô aqui. Eu participei dessa moda. Eu ia dar uma lidinha lá, tava lá, né? Porque não pode citar os nomes, mas tava lá. Você fala, sou eu. Esse aqui sou eu. Tava lá. Então, de vários outros meninos também. Então, tanto do respiratório, como na área da neuro. Então, eu sempre participei de tudo, né? E dei meus pitacos, né? Sempre dava os pitacos também nesse sentido. Fala, ó, acredito que se a gente fizer assim é legal. O pessoal né, os acadêmicos na época, né, que depois se tornaram profissionais, também sempre vinham com coisas novas. Falavam, Marquinhos, cara, se não dá, beleza, vamos treinar. Vamos tentar. Então, vamos tentar. Se não dá, beleza, vamos tentar. Então, a gente sempre tentava. Se não deu, beleza. Então, teve várias tentativas e falhas, só que depois a gente retomava, falava, ó, agora eu já me sinto preparado para a gente treinar aquele negócio. Então, a gente vinha. Foi tudo um processo, né, de transferir, sentar, de tudo. Então, uma coisinha de cada vez. Nossa, e é desafiador, Você continua fazendo físio à tarde ali, com a Cíntia na supervisão? Faço com a Cíntia até hoje lá, com o pessoal. Sou paciente da clínica. Então, até hoje eu tenho meu horário jeito, lá, né? toda terça, quinta, às vezes quando você dá um miguezinho, né? Falta. Não, eu falo. Cíntia sabe. Deu meu miguezinho lá, fala, hoje não dá não. Hoje não tá dando. Não, cara, não é porque eu falo assim, se é pra ir pra meter o migué, já mete o migué antes. Fala, não vou. Já nem vai. Eu não tô muito bem e tal, não tô muito bem e tal, vou ficar mais de boa. Mas eu faço até hoje, que, como eu disse, é um tratamento, cara. Então, é uma coisa que eu vou necessitar pro resto da minha vida, né? Lá atrás eu precisei para quê? Para dirigir, né? Hoje é para minha qualidade de vida. Sim. Então, eu tô lá por isso, para melhorar minhas, né? E é legal isso, porque assim, você como paciente dando feedback o tempo todo, né? Falando, ó, isso aqui deu muito certo, isso aqui eu não consegui, mas sei lá, vamos esperar um pouco, vamos, né? Às vezes tem que fazer outro trabalho antes de atingir aquilo, né? E é que a gente também é ansioso. sim, eu falo, todo mundo a gente quer, né? quer ver a pessoa E boa. ali o período do estágio também, ali 30, 40 dias já troca, né? Então, às vezes a galera quer evoluir, quer mostrar, né? Quer mostrar trabalho pro Você fala, calma, cara. Calma, né? Não é assim. Hoje em dia, igual a pessoa que vai me atender já tem aquele, né? Pô, o Marquinhos tá aí há tanto tempo, vou atender o Marquinhos. Só que daí depois, quando eles começam a atender, eles falam, cara, de boa. Tranquilo. Por isso, cara, não tem essa. Os alunos sabem que você faz parte da nota? Sabe que você é do conselho? É do conselho, avaliativo. Eles vão fazer um Cadeira. baixo assinado lá e vão tirar. É muito engraçado, porque é igual a gente estava falando, que eu falei no comecinho, né? O Marquinhos formou todas as turmas. todas as Galera, cara. Porque a gente aprende com o indivíduo, né? Então, se você não tivesse ali, né? Esses alunos não teriam sido formados, Marquinhos. Então, essa é uma corresponsabilidade que a gente, como supervisor, professor, tem com vocês. E a gente agradece muito vocês sempre. Que foi Entendeu? essa evolução junto, né, cara? Aí foi vindo, né? Veio a Ângela, e depois veio... Depois da Ângela... Teve a Rafa. Teve a Rafa, teve a Jimmy, teve a Thaís, teve o Renato, agora a Simone. Né? Uma turma. Todo esse processo. E graças a Deus, todo mundo que entrou sempre entendeu, né? Que igual eu sempre sou muito cuidadoso para não extrapolar, né? Peraí, até onde me cabe, né? Então, não passar em cima da autoridade de ninguém e tal. Mas graças a Deus, Mas você tem essa habilidade. nunca tive esse, né? Esse assim de,
Mas o Marquinhos falou. Não falei nada, não. É, Chega lá, Não tô, foi, tô- não. tô te reprovando porque o Marquinhos me pediu. Aí tem que ter Esse assinatura dia eu até lá, hein? brinquei com a acadêmica que tá me atendendo, né? Eu falei assim pra ela, fala pra Cindy que a gente vai treinar motricidade fina dela. Quinta-feira você traz um long neck. Ela ficou doida comigo. Tá vendo? Tá vendo? Não sei se ela falou, depois eu vou perguntar pra Cindy. Mas você abre a long neck? Aí que Dá um tal, jeito, mano? Já vi algumas, mas isso aí a gente deixa em off. Mas é- Deixa em Sabe o que eu queria que você falasse? Porque assim, além de paciente, você agora, e já tem um tempo, não sei quanto, acho que faz um tempo já, você trabalha lá na Sim, clínica. sim. Né? Mas além de você trabalhar lá na clínica, você também fez uma graduação. Certo, Né? sou graduado. Então, assim, o Marquinhos não só aprendeu a dirigir, não só vai em todo Agora lugar é que ele outra quer. etapa. Ele tem outro. Conta um pouco desse lado profissional. Certo. Então, aí, voltando ali, eu, lá em 2011, né, foi aquela questão, comecei a fazer o treino de ambulação, catabolizando muito, né? Começou a dar aquela emagrecida. Aí, cara, você precisa passar por um profissional, né, um nutricionista. Convidaram a professora Aline, um beijão pra Aline, que depois veio a ser minha coordenadora no curso de nutrição. Olha. Aí eu tava naquele processo de fazer vestibular e tal, conhecendo, falei, cara, é isso aí, mano. Nutrição. Gostei desse Eu negócio. lembro que antes de você escolher a nutrição, eu perguntei, Marquinhos, quais são os projetos novos? Aí você olhou assim pra mim, Eu sempre- deu aquela risada, saí da sempre pela olhando direita, assim, ó. né? E não me falou, depois que eu fui A descobrir. risada e a coçadinha. É. Eu falo que... Isso, é a saída pela direita. Eu não vou falar agora, não, depois eu conto. Tem que... Mas foi logo depois, se não me engano, direitinho. Aí foi onde eu fui lá, né? Passei por ela e tal. Me deu uma. Eu falei, cara, tá aí. E eu, como já vinha dessa de treinar na academia, né? Meio que já tava, né? Aí eu falei, cara, tá aí, né? Aí falei com a Simone, ela falou, não, né? Me consegui um estágio na clínica. Passei por aquele processo todo, né? Fiz o vestibular lá, passei, né? Fiz lá e fiz na FGD, passei nos dois. Legal. Como ali é meu ambiente, né? Eu fui na FGD conhecer, né? Aham. Então tudo muito, né? Não tinha. Era tudo muito longe lá, né? Tipo, tem aula um bloco, é o dia inteiro. Daí, como eu já consegui o estágio lá e tal, Sim. ali é meu local, assim, que eu tô mais, né? Tá ambientado. Confortável. Eu falei, cara, é aqui mesmo, né? E fui, fiz ali, fiz o estágio. Depois fui contratado, hoje eu trabalho lá na clínica, na recepção, né? Então, já melhorou nessa questão. Eu quase dei aula pra você. Quase deu aula pra mim. É Eu que brinco quase. porque no semestre Ela que ele tava- ia fazer a disciplina de fisiologia, eu tava de licença maternidade. Ah, tá. Ele se Entendi. livrou. Não livrei, não. Eu falo que eu A queria. gente fala até hoje, poxa, Marquinhos, eu não consegui dar aula pra você, eu queria tanto. Ah. Queria muito, A viu? Ju e a Julice, as duas que eu me, tipo assim, a graduação. Eu falei, ai, cara, eu não tive aula com as duas. Não teve, né? A Julice, que era até a. Nossa, desculpa, eu vou esquecer o nome dela. Mas era uma física que tava dando aula de anatomia. Eu não lembro quem ela é é. enfermeira e física e tava dando aula de anatomia. Eu não vou lembrar o nome dela. Mas Eu acho que ela... eu sei quem é, mas eu não lembro. É, o então, nome. agora fugiu o nome dela. É lá das primeiras turmas. Eu sei quem é. É, eu legal. sei quem é. Às Olha vezes, aí. se eu lembrar, eu falo. Mas aí, sabe quando você tá com a imagem da pessoa? A imagem, exato, mas eu não, também. não vê o nome. Eu Aí faço fui isso pro direto. curso, né, cara? Graças a Deus, igual eu falo, eu sou um cara que Deus me abençoado. Vamos lá ver, né? Vamos estudar isso aí, né? Fui pro curso, entrei na sala, né? Aí, na época, era outra coordenadora, era a Rita. Aí, quando eu fui lá fazer a minha inscrição, a Simone foi comigo, e a Simone, daquele jeito dela, chamou a Rita. Ô, Rita, o Marquinhos vai fazer vestibular e tal. Não, legal, tal, aquele jeitão dela. Depois eu fiz, passei, entrei no curso e tal. Aí, ela sempre me deu o suporte todo, né? Aí, a Rita saiu, entrou a professora Juliana Barros também. Sempre me necessitava de alguma coisa, assim, coisas pequenas, mas, né? Eu entrei na sala, tipo, maioria, 99,9% feminina. Sim. Nutrição, Então eu chamava as verdade. meninas de Nutricats. Né? Manda um oi pra seus amigos. E elas me abraçaram ali, cara. Viram que eu, né, era tranquilo, a gente se deu super bem. Eu sentava numa mesa do lado do professor, aquela mesa de professor do lado. Olha aí. Então eu já tinha essa responsabilidade de estudar.
Porque Tava ali na geralmente frente já, os né? professores me conheciam a Simone, sabia que eu era lá da física. Spoiler aqui, Marquinhos, né? Na verdade, contando sobre o passado. O Marquinhos, ele era o melhor aluno da turma dele. Ou ali, ó, entre os melhores. Não, é verdade. Ele dá esse jeito, assim, que gosta da balada, mas ele é CDF Estuda. também. Toda essa parte eu estudava. Ele estuda bem, ele é é, ó, legal. top. Então eu estudava porque a professora fazia uma pergunta, aquela questão, ela já olhava pro lado, né? Todo mundo ficava cri, cri, ela olhava pro lado. Então sempre eu tinha a minha colaboração ali, né? Então, não vou dizer que eu sabia tudo, mas então sempre... Mas estava sempre estudando. Mas é né, que importante. aquele seu espírito de querer saber as coisas Então, por sozinho. Você trouxe ele para a faculdade, isso é importante. Ela falava de um assunto, então eu dava a minha visão, não estava totalmente errado. Às vezes tinha alguma coisa para contribuir, né? Claro. E fui, cara. Então as meninas me acolheram super bem, a gente se deu super bem, todos, né? E a maioria eram as meninas, né? E era aquela história, elas me empurravam assim para baixo, a gente ia fazer projeto de extensão, elas iam comigo, e era divertido. Você participou de todas essas atividades na faculdade? Participei de todas. tudo, não tive nenhum, vamos dizer assim, benefício, né? Era assim, por exemplo, eu fazia no bloco 2, primeiro andar. Então, às vezes, quando acontecia aquilo que acontece, o elevador pifava. Então, às vezes, os meninos da guarda, que eu já conheço tudo, né? Iam lá e cada um catava uma cadeira, a gente descia, era a maior festa. Então, são coisas que, né? É diferente da instituição não ter, por exemplo, Sim. né? Então, Eventualmente ou o acontecia professor alguma falava, coisa, ou o né? professor também falava, quer que eu pegue uma sala lá embaixo? Eu falo, cara, pra mim tranquilo, não tem necessidade, né? Já aconteceu, por exemplo, dia de prova, o elevador ter pifado. Daí sim, a gente pegava uma sala lá embaixo e tal. Aí a galera já me conhecia, descia, ninguém torcia a cara, entendeu? Já sabia que era, né? E foi importante também nesse... Um acolhimento, né? e foi importante nesse processo para eles também conviver, né? Com uma pessoa que tem uma deficiência e tal. E foi, Que pra cara. nós na FIS é mais comum, a gente Sim, vai lidar, né? Isso Hoje- lá na frente. Mas outras profissões às vezes não tem tanto contato Não tem assim. tanto contato. E foi legal que eu também tive as primeiras matérias ali com a Úrio, com a Professora Érica. professora verdade. Érica. professora A gente tem com a também. Físio, cara. Então eu estudei com a galera da Físio as primeiras... Tem turmas que são juntas. Então foi bem legal. E me formei, cara. Só no último ano, né, que a gente tem os estágios e tal. Tudo, não tive nenhum, assim, não vai poder ir, né? Mas fui pro hospital, pro UTI, posto de saúde, a gente fazia visita nas casas, cadeirinha na rua. Marquinhos, você pode dar carona, Marquinhos. Você tem seu carro, Marquinhos. Não, não, é mais fácil é mais fácil. Então, mas pensa num posto de saúde, você ia fazer visita com assistente social. Era a maior farra. Assim, né? Então, eu passei por todas. A única coisa que eu pedi, né, que eu falei que a professora, professora, a gente tem um estágio que é de one, né, que a gente vai em restaurante, né, marmitaria, essa questão. Aí eu falei, ó, eu precisava de uma cozinha industrial, alguma coisa com espaço, né? Aí Um lugar que, não, né, que fosse mais que eu fácil. conseguisse me locomover ali e também não atrapalhasse, né? Porque a gente sabe que é, né? Correria. Indústria, não pode Claro, parar, né? claro. Aí eu consegui fazer lá na usina São Fernando. Daí eu fiz o estágio lá. Olha E foi muito massa. Fiz o estágio lá. Enfim, me formei em 2018. Que foi, sabe aqueles momentos onde Foi a uma gente... festa. Né? Eu falo assim, Foi o uma Marquinhos, né? Eu tenho memórias emocionantes com ele, né? Foi legal. No sentido do o dia da sua colação de grau, eu estava sentada lá na mesa Que legal. e caiu Aquele dia. pra Cíntia entregar. Simone. A Simone ou a Cíntia? Simone. Eu nunca Simone. lembro quem foi que foi te entregar o seu Simone, diploma. cara. Foi um negócio massa mesmo, que ó, igual eu falei, eu sempre falo lá com a professora Janaína, né? Com a educação física, aí tava a educação física, Sim. tava a fisioterapia, físio. tava a nutrição, que E a era o meu nutrição, curso. eram os três Então, cursos cara, juntos. Todo mundo conhecia o Aí- Marquinhos. Aí, Não, foi o dia da todo choradeira aquela colação aí de grau. lógico, a Simone sabe, ela deve ter, né, mexido os papelzinhos dela. Ela que me entregou o canudo, cara. Então foi aquele negócio de arrepiar mesmo, né? Porque daí a gente tem uma história, né? A entrega Daí do canudo até bem foi um detalhe. não, Eu vou falar porque assim, eu acho que eu Você nunca tava tinha. lá embaixo? Eu Você tava lá embaixo, né? Eu tava lá embaixo e o que aconteceu? Assim, todo mundo ficou em pé lá em cima, mas todo mundo ficou aqui embaixo. na hora ali. Eu não sei se você chegou a ver tudo que É aconteceu muito lá embaixo. assim, cara. Porque todo mundo olhou, eu acho que se surpreendeu
Primeiro, Ou você ali em você cima, lá em cima. dando a volta na cadeira sozinho. De repente, na hora que o Marquinhos já entrou, já começou a festa. Né? Aí quando você foi lá, né? Poxa, recebeu. De repente, todo mundo de pé e aplaudindo e tudo mais. Aquilo lá foi um momento Foi. que ficou Eu marcado. tive o prazer de ficou estar marcado. ali Você tava lá em pertinho, cima. na Né? minha frente Eu vi ali. depois vídeos. Falei, cara, foi legal demais. Lá em cima você fica assim, né? Tenso. Aí tem um menino que trabalha lá na instituição, ele cuida dessa parte de som, né? E ele é aquele cara mais acelerado. E aí depois eu tava indo embora, ele... Marquinhos, cara, eu trabalho aqui há não sei quantos anos, eu nunca vi esse negócio tremer. Verdade. Will? É verdade. Marquinhos, sim, foi. Não, foi muito legal. Que é uma superação, assim, em vários aspectos, né? Pra você se propor, se desafiar. É a partir de uma história onde você precisou do serviço, você foi lá, gostou, se dedicou, estudou. Tem pouca bioquímica, né? Facinho bioquímica, né? Mas eu vou te falar, Nem tem cálculo, Não né? tem cálculo pra fazer. Pra Tá? gente é rotina, assim. Tá legal isso aí. A matéria que eu tive mais, assim, vamos dizer, foi com a Érica. Eu falei pra Érica, professora, Histologia. Eu via azul, ela via roxo e por aí. Mas é meio rosa, roxo e azul, Naquela tá época tinha, tranquilo. né? Você tinha que... Cara, velho. E eu tinha ficado muito tempo sem, né? 12 anos, sem estudar. Então eu tive que correr atrás, né? Mas deu certo, graças a Deus. Sim, foi. Como ele mesmo fez, né? Ele quebrando barreiras, sempre, né? sempre. Mudando paradigmas aí, Marquinhos. Sua história, ela tem essas pontuações que você fez, né? É para as outras pessoas entenderem que a possibilidade a gente se organiza para fazer, se adapta, pede uma ajuda e segue, sem, né? Sem ter... Ficar muita... Ficar se lamentando. Exatamente. Né? Então, antes de se lamentar, você vê a possibilidade de... Ah, mas tem o dia ruim que a gente quer ficar em casa, não tem? Você tem falou, dia não, vou ruim. dar um migué na física, é o dia que eu quero ficar quieto no canto. Todo mundo tem esse dia, Eu Marquinhos. também tinha na graduação. Então, hoje eu não vou não. Né? Então, tinha isso. Lógico que eu sou muito de ouvido. Então, eu ia nas aulas, gravava as aulas, ouvia depois. Por isso que eu tinha necessidade de ir, né? Eu ouvia a aula e tal. Né? Então, eu me esforçava nesse sentido, né? De aprender mesmo. Então, era massa mesmo. E eu adorei, cara. Adorei. E a vida profissional? Então, aí na profissional Fala ainda mais. tô caminhando. Fiz umas pós-graduações e tal. E vamos ver o que vai ser daqui pra frente. Marquinhos sempre deixa no ar o negócio. Então, né? Tá, Sempre deixa no ar. beleza. A gente aguarda o convite. Daqui a pouco a gente fica sabendo as de mais fases, algumas né? coisas. As fases. Você fez pós em quê? O que você tem estudado? No geralzão, né? Nutrição clínica, estética, pressão de fitoterápicos e esportiva, né? Legal. Que é mais a procura que eu pretendo consultório, né? E que você gosta também. Que eu gosta gosto, bastante. que eu já venho lá daquela história, né? Então eu fiz essas pós aí, presencial, né? Porque eu acredito que a gente quer, né? Ali Saber, perto, né? Sim. Saber o Eu porquê saio na que tá sexta-noite, acontecendo. mas no sábado eu assisto a aula da pós-presencial. né, Marquinhos? Nossa, Aí. no sábado a gente... Sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, lá estudando, cara. Que legal, gente. Massa. E que história, né, Ju? Que história. É o que eu tô falando. Às vezes, quando você conta a sua história, talvez você não entenda o quanto ela é a referência no sentido de ser inspiração. Marquinhos, eu acho que é isso que as pessoas reconhecem em você. Aquela história de você ser bacana, né? Ele é empático, ele conversa, ele sorri, ele bate papo, é o cara malevolente, né? Então, assim, mas isso te ajuda no sentido dessa interação com as pessoas, né? Mas, assim, a sua história de você ter vencido o medo de ir atrás das coisas que você pode fazer e quer fazer... Não porque alguém te disse que você pode, mas porque você foi lá testar se você pode, né? Acho que isso é importante. Porque às vezes as pessoas ficam limitadas ao que o outro diz que ele pode fazer. E você nunca ficou limitado ao que o outro disse que você podia fazer. Porque senão, igual eu falei, né? Você chegaria num ponto, pararia ali e era aquilo. Não é a beleza do ser humano, né? E essa individualidade, né, que o Marquinhos tem de poder... enxergar todas as possibilidades que ele, às vezes no começo até não enxergava, mas assim, foi aumentando. Agora eu posso isso, agora eu posso isso, eu posso.
Parou? Acho que ainda não parou. Não, Né? Ainda não igual parou. A gente fala, nós é jovem. Nós somos jovens ainda. É isso aí, Marquinhos. Não fizeram Então, cálculo, cara, né? O pessoal não tá fazendo Então conta. tem muita coisa que a gente vai, né? Tem muita coisa Tem pra muita coisa vir, pra vir ainda. né? A construir. A construir, né? Então, tem muita coisa, né? Igual às vezes fala, mas você faz o tratamento até hoje. Claro, Cara, então a gente tá claro. sempre evoluindo. Igual estudando. Vocês como professores, como profissionais, não estão Continua sempre estudando? Sempre tem coisa Tempo nova, todo. a gente tem que estar se atualizando, né? Então, estamos sempre... Depois dessa. Segue o jogo. Depois Segue o dessa, jogo. a gente termina o jogo de Segue o hoje. jogo. E a gente fica com as cenas dos próximos capítulos, Isso aí. então, aguardando ele liberar, Aguardando. né? Daqui a Porque pouco ele solta, a libera gente vai aos poucos. informando o pessoal. Pode ser. Marquinhos, obrigado mesmo por vir, por compartilhar, abrir um pouco da tua história, para o pessoal conhecer e por ser motivação para muitos, pode ter certeza. Cara, como eu falei lá no começo, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer conversar com vocês, um bate-papo, né? E a gente evoluiu junto, né? Então, vamos dizer, Evoluímos. fico feliz em ver. Eu atendi o Marquinhos Né? na faculdade. Como tá a Ju, como vocês, né? Os caminhos estão O hoje em Marquinhos dia. topou todos os projetos. Todos. Então, Todos. fico felizaço. E é uma intimação, né? Nem um... Vai lá, cara. Não, vamos. Chamou, vamos. Não, eu vou contar. Eu cheguei assim, Marquinhos. Eu cheguei do lado dele à noite e falei, Marquinhos, vou falar uma coisa pra você, mas você não pode falar, não. Aí ele já fez assim, eu né? lembro. Aí na hora que ele foi lá beber água, eu falei, então. Coçei o nariz, assim. famosa Vamos? coçada. Aí ele, vamos? Falei, beleza, Falou, você não agradeço. pode falar não. Falei, vamos. Então tá. Agradeço muito mesmo a Agradeço. confiança. Tá. De verdade, Só coração. Só vou deixar um abraço aí pra todo mundo que curte eu aí, o pessoal que trabalha comigo, né? A galera lá da Unigran, desde o pessoal da portaria até os, né? A Sim, chefia até a maior. chefia, né? lógico. Então, que eles sempre me deixaram assim à Legal. vontade. Que legal. Beleza? Pessoal E é isso que ficou aqui com a gente, obrigado. Né? Até o nosso próximo episódio. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.